Bom, pessoal, eu sou Esther Regina Caso-Cuito, podem me chamar como Regina. Sou meteorologista da divisão de satélites, né, sensores meteorológicos, antiga DSA, da coordenação geral de ciências da Terra, do INPE. Eu estou desde 2010 no INPE e atualmente estou com o pessoal do Diego, na divisão de satélites. Bom, vou contextualizar minha palestra rapidamente, só com uma introdução, gente. Nós temos, né, para a observação do sistema global, vários dados, né, que estão localizados, tanto são extraídos da superfície, ou são embarcados, né, sensores de sensoriamento remoto mesmo. A gente tem tanto radares, né, no chão, quanto os orbitais, né. E acho que nesse daqui que a gente vai se focar mais nas análises que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, esse aqui é um panorama que é aquela constelação de satélites, né, da NOAA. Essa figura, esse esquema foi feito em 21, já tem mais uma atualizada que eu já mostro a seguir. Mas é só para dar uma ideia, né, da quantidade dos satélites atuais, tanto em órbita polar, né, que estão numa órbita mais baixa da Terra, que são bastante úteis também, sobretudo em análises, né, de ocorrências, e os geoestacionários, para a nossa região, muito importante os GOES, né, sobretudo, e vez ou outra também os Meteosat, e mais recentemente essa figura que foi atualizada, né, agora só com os dados mais da NOAA, e aí a gente já vê aqui os satélites novos que andaram sendo lançados recentemente, o mais recente, o 19. O leste, que é o que a gente aqui no Brasil mais usa, né, que é o GOES 16, ele foi lançado como R, depois ele ganhou status para 16 e é conhecido como o GOES leste. Essa é a visão geral, que todo mundo conhece, né, do satélite do GOES 16 ou GOES leste, essa ferramenta DESAT, que você estava até usando. Por acaso, essa figura é uma combinação de dois RGBs aqui, né, mostrando o dia com o RGB True Color e o período noturno, o RGB Night Microphysics. A ferramenta DESAT é bastante útil, né, porque você consegue visualizar rapidamente as imagens, tem diversos produtos, inclusive os RGBs, que são muito legais, poderosos, e uma implementação recente foi ter sido colocado o histórico dos últimos 6 meses de dados, então todas as imagens, produtos que estão disponíveis lá podem ser acessados nesse período, e com uma resolução temporal de 10 minutos, né. Que eu ia comentar sobre isso? Sim, e também os dados de modelo global BAN, também você consegue, nesse período, acessar para ter uma ideia, né, da circulação da atmosfera, que é bastante legal de ver, como você tinha mostrado aí no briefing. O sensor ABE, esses são os canais, né, está todo mundo careca de saber dos 16 canais do sensor ABE, que está presente nos 4 satélites da série GOES de terceira geração. Como eu falei, né, então, o 16, que é o GOES leste, tem da parte oeste, né, atualmente é o 18, o 17 já foi colocado em backup. O 19 foi recentemente lançado, em junho, né, e ele, como GOES U, e em julho ele já recebeu a denominação de GOES 19, e ano que vem ele deve substituir o 16. Esse daqui é a visão geral do 19, essa imagem foi liberada, divulgada pela NOAA recentemente, nas últimas semanas, né, mostra o RGB True Color, aquele que você consegue ter uma aproximação, né, da visão que a gente tem do olho humano para a Terra, né, e é uma composição de canais. Vocês podem perceber que nessa visão aqui, né, o continente está um pouquinho deslocado mais para leste do que a gente está acostumado com o GOES 16, isso porque a posição que o satélite está agora, ele não é a posição final ainda, ele vai
vai ser colocado na posição 16, portanto, a gente vai ver melhor, tal como a gente vê hoje no GOES 16. Aqui é só para a gente ter uma ideia da posição, né? Hoje, o GOES 19 está lá numa posição mais oeste, por isso que a gente viu daquele jeito, né? Esquema, com o continente um pouquinho mais para leste. E aí, a posição operacional, que ele vai ser colocado ano que vem, provavelmente em abril, é a 75,2 longitude, que é onde fica o 16 hoje. Bom, e o que é interessante a gente ver, tratar com esses dados todos de satélites, sobretudo de satélites, né, polares e geo. A gente fazer combinações de canais, por exemplo, e fazer análises, explorar, estudar as ocorrências meteorológicas interessantes, diversas ocorrências. Eu não vou mostrar aqui só para esquematizar o que pode ser olhado, né? Assim, o que pode ser analisado, e eu vou falar de alguns casos interessantes de repercussão, como, por exemplo, né, claro, não poderia deixar de ser aquela tragédia do Rio Grande do Sul, que ocorreu entre o final de abril e até meados, né, de maio, se bem que as consequências a gente tem até hoje lá em várias regiões. E foi um evento excepcional. Aqui só uma comparação do que era antes e depois da cidade de Lajeado. Enfim, mas assim, resumindo, foi muito impactante o evento, não só pela quantidade de mortos, né? Claro que cada morte é lamentável, né? Foram quase 200 mortes aí, pelos dados mais atuais e oficiais. Ainda há pessoas desaparecidas, mais de 2 milhões de pessoas impactadas, né? Na época ali, em maio, no pico, no auge, foram mais de 600 mil pessoas que tiveram que deixar as casas. E, assim, o mais impressionante desse evento é a questão da abrangência espacial, né? Pegou quase todo o estado, né? Quase todas as 93% ou mais de 93% do estado foi afetado. E aí diversos tipos de consequências, né? Que ocorreram diversas em estradas, em estruturas, casas, enfim, uma série imensa de destruição. E uma estimativa preliminar aí é de bilhões de dólares para se reconstruir, sendo que isso pode levar até muitos anos, né? Bom, na parte meteorológica, esses são dados, os dados que eu coloquei aqui são acumulados, com base nos dados do INMET, acumulados no período de 2 semanas, que seria o período, assim, vamos dizer, de pico das ocorrências, porque não foi só uma chuva, foram vários dias de chuva, vários episódios de chuva, né? E o período mais crítico, assim, foram de 2 semanas com relação à chuva mesmo, né? Esse mapa foi gentilmente cedido pelo pessoal da divisão, os nossos colegas de divisão de previsão de tempo e clima, que confeccionou o mapa. São dados do MERG. Esses dados do MERG são dados que somam tanto dados de superfície, coleta de pontual de estação, quanto dados de satélite também, tá? Então, seria um acumulado para esse período aí de 2 semanas, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode ver que os valores nessa região central, norte, leste do estado, inclusive a região de Porto Alegre, né, variou da ordem de 600 a 844 milímetros nesse período aí, né? Sendo que a climatologia para essa região, mais ou menos, é em torno de 1.600 a 2.000 no ano inteiro, né? Ou seja, a gente está falando aí, por exemplo, de Caxias do Sul, choveu praticamente 50% do que se vê chover na climatologia no ano todo. O que aconteceu, né? A gente pode explorar algumas razões, né, do que aconteceu. A gente pode recorrer novamente ao DESAT. Aqui eu fiz uma animação, ela está rapidinha, mas tudo bem, dá para a gente entender só para, não vamos ter que ver em detalhes, mas assim, ele está, eu fiz uma animação de 3 dias ali entre o final de abril e início de maio. O que a gente vê são imagens só para a gente ver o dia, a noite, então tem o RGB de fases de nuvem,
que você consegue ver bem topos de nuvens esses amarelos, topos de nuvem convetiva, e o Night Microphysics, que no período da noite também você consegue ver essas nuvens com grande desenvolvimento vertical. E mais do que isso, né, o vento do modelo global BAN, do CPTEC, isso é uma análise do vento em altos níveis da atmosfera, e aí o que a gente vê aqui é a persistência, né, desse cavado grande no Cone Sul, e o jato subtropical nessa posição, né, inclinado sobre essa região, que pegaria também a região do Rio Grande do Sul, né, bastante pronunciado e persistente. Essa posição impedindo, fazendo com que os sistemas que adentrassem aqui pelo sul do país não conseguissem avançar para o norte, dado essa configuração da atmosfera superior. E se a gente vai caminhando para a média da atmosfera, em 500 HPA, a gente observa também uma assinatura bem persistente, essa circulação anticiclônica sobre grande parte do Brasil, que configurou esse anticiclone de bloqueio, né? Também aí uma coisa leva a outra, né? Não dá para saber exatamente se é o ovo ou a galinha que começaram, né? Mas as estruturas da atmosfera, elas se conversam, né? E aí favorecendo a questão das ocorrências aqui no Rio Grande do Sul. E, finalmente, em níveis mais baixos da atmosfera, em 850, por exemplo, a circulação de ventos, a gente vê a configuração do jato de baixos níveis, bastante pronunciado, trazendo o vento e, portanto, a umidade, né, da área equatorial e amazônica, né, batendo aqui, né, nos Andes, com uma barreira física, ajuda a canalizar essa umidade, esse vento, para a região mais sul do continente. No caso, aqui foi que ocorreu também no Rio Grande do Sul. A gente pode analisar também dados de vapor, de água precipitável. Esses são dados do pessoal lá, de satélites da NOAA. É um blend, né? Então são muitos satélites que eles conseguem fazer essa composição, usam dados de satélite para fazer essa composição. No caso, essa animação está abrangendo aí o período que eu tratei ali, daquelas 2 semanas, mais ou menos, né? E a gente observa, e esse painel seria a porcentagem, tá? É a porcentagem do vapor, né? Da água precipitável, que a gente pode traduzir em vapor na atmosfera e na coluna da atmosfera, né? E a gente percebe aqui a configuração desse canal de umidade na região sul do Brasil, nesse período. Em alguns momentos, a gente percebe que chegou a valores em porcentagem... Opa! Ele parou a animação. Em porcentagem, chega a 200%, esses valores acima de 180, 200, a partir disso, mostram grande potencial para enchente, né, que é o que aconteceu de fato. E só para comentar, o lado contrário, oposto aqui, se a gente tivesse valores bem baixinhos também, aí reflete grande potencial para, por exemplo, queimadas, né? Mas não foi o caso aqui, só para comentar nesse tipo de produto. Outra análise que a gente pode ver, aí recorrendo, né, a modelos, aos dados no caso do modelo global BAN, do CPTEC, esses mapas aqui, esse e os próximos que eu vou mostrar, foram gentilmente cedidos aí pelo pessoal, os colegas da divisão de previsão de tempo e clima, em especial o Marcos Viana, que logo, logo já vai estar com a gente. Esse mapa mostra, seria o transporte de vapor integrado, então é o fluxo de vapor, tá? Na coluna da atmosfera, integrado em todos os níveis, se não me engano, de 1.000 a 300 HPA, mais o campo de vento, em 850, em baixos níveis da atmosfera, ventos aqui limitados a maiores que 10 metros por segundo, e as linhas são geopotencial em 700 HPA. E a gente vê esse corredor, essa canalização, fluxo de umidade, né, que acompanha o jato de baixos níveis, vindo aqui para a região do Rio Grande do Sul. Isso no dia 1º de maio, lá no auge, né, das ocorrências. E aí a gente pode analisar rapidamente, ainda todos esses painéis são para o dia 1º,
colunas, aqui a gente vai ver das 0, das 6, 12 e 18 horas. Em linha, a gente pode ver o modelo global, o BAN, o CPTEC, e também a gente pode dar uma analisada também nos modelos regionais, o ETA e o WRF. Todos eles mostram, né, de forma geral, esse transporte muito bem definido, né, de vapor, de umidade na região ali que eu comentei, né, vindo para o Rio Grande do Sul. E aí uma intensificação aqui para o final do dia. No dia seguinte, aí virando a página aqui, dia 2, a gente vê que esse transporte de umidade se intensificou sobre a região do Rio Grande do Sul. Isso, né, claro que se revelou traduzindo em muita chuva nesses dias, né, teve um pico aqui maior nesse dia, e aí dia 3, escorregando um pouco para o mar, mas ainda mantendo, né, esse canal de umidade em os vários horários de todas as rodadas dos 3 modelos. Tá? Só para a gente ter um panorama aí do fluxo de umidade. Agora, voltando à questão dos satélites, né? É bem interessante a gente recorrer aos RGBs, no caso, esse é o Night Microphysics. Ele é um produto muito bom para a gente ver a questão da atmosfera abaixo, né? E também superfície, dependendo da condição sinótica, da condição que a gente está observando. No caso aqui, eu queria só chamar a atenção o antes e o depois, né, da ocorrência. Como foi interessante que até o GOES, que é um satélite geoestacionário, está lá, 36 mil quilômetros, tem uma resolução até relativamente não muito alta, 2 quilômetros, né, foi capaz de ver os estragos, né, das enchentes. Então, antes, dia 20, à esquerda, no dia 20 de abril, né, normal, aqui a superfície não tinha muitas nuvens, né, você consegue ver a superfície do continente, o continente, aliás, né, e o oceano, os lagos aqui e tal. E depois, no dia 15 de maio, quando abriu um pouco mais o tempo, foi possível tirar uma análise da superfície, né? Olha os rios aqui. Então, o que está em tons de azul, o RGB mostra o oceano ou algum corpo d'água, né? Rios, lagos, enfim. E olha como que está bem ressaltado, né? Dá para ver até isso nas imagens do GOES. Não só aqui no centro-leste do estado, como também no oeste, e também o Uruguai também teve consequências. Interessante a gente também ver a questão dos lagos aqui no Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos, né, e a Lagoa Mirim, mais ao sul, que vai até o Uruguai. Essas duas lagoas, elas são conectadas normalmente, mas pelo satélite, né, a gente não vê grande coisa, mas depois da ocorrência você vê que essa conexão até aumentou. A gente pode analisar também outro produto interessante, que é o Day Snow Fog. Ele é interessante porque ele ressalta bem as características, mostra melhor esse contraste do terreno, né, do solo com a água, né? E aí a mesma questão, a mesma lógica ali, né, o antes e o depois a gente vê ressaltado melhor aqui, sobretudo os rios, né, dessa região do Taquari, enfim, vários rios finos e tal, que aumentou muito o volume, né, de escoamento de água. E também a gente pode ver, recorrer ao TrueColor, para ver, então o TrueColor é aquela imagem RGB, faz uma composição dos três, do canal 1, 2, 3, que mostra, faz uma simulação, né, do que o olho humano veria olhando a Terra, né, mas, a grosso modo seria isso. E a gente vê o antes e o depois, aqui o interessante é a quantidade de sedimentos, né, que foram arrastados pela água. O caminho natural de todos os rios aqui dessa região é realmente escoar e desaguar na Lagoa dos Patos e depois aqui na região de Rio Grande para o oceano, né? Essa é a condição normal mesmo, mas aqui até na imagem do GOES a gente vê, olha, o sedimento é um sinal dos sedimentos de terra que foram todos para o lago e até indo aqui para o oceano, né? A gente consegue ver a assinatura aí invadindo, saindo pelo oceano. Esse evento, né, existe uma organização, uma iniciativa internacional de vários centros de agências de satélite, inclusive o INPE faz parte, que a NASA, a ESA, agências europeias, japonesa, várias agências mundiais fazem parte para essa iniciativa, no qual eles dispõem imagens de satélite de eventos de desastres grandes
Isso aí, desastre pode ser terremoto, pode ser vulcão, pode ser enchentes, né? No caso, diversos tipos, ciclones, podem ser diversos tipos de ocorrências, desastres naturais. E nesse dia, nesse período, essa ocorrência também foi lá ativado eles costumam dizer, né, que foi ativado um charter deste evento severo, né? E aí, lá, se alguém quiser, tiver curiosidade de ver, tá, você consegue entrar no site, só buscar no Google, pelo International Charter Space and Major Disasters, e vocês conseguem até recuperar casos antigos, né? Tem uma série grande lá de casos antigos que ajuda até, eventualmente, aí alguém queira incluir uma pesquisa bem interessante. Então, nesse evento do Brasil, foram gerados diversas, mas dezenas de imagens de satélites. Esse aqui é um exemplo que foi feito pelo Diego Souza, são dados do Copérnico, Sentinel-1, né, e que mostra aqui as áreas em vermelho, as áreas inundadas, né, dessa região, que é Porto Alegre, aqui nessa região, os rios, Vale dos Sinos, Taquari, as regiões que foram inundadas. Para esse dia aqui, 8 de maio, a condição que foi vista lá. Outro mapa que também foi construído, esse pelo pessoal do INPE mesmo, são dados do Amazônia e Cibers, que também mostram, né, o antes e o depois do que ocorreu ali, e as áreas em marrom aqui a gente vê bem definidas as áreas que foram inundadas, né. Bom, então, como eu estava falando, né, antes a gente consegue fazer uma análise de diversos eventos, e outro que tem chamado muita atenção, é claro, né, ultimamente são as queimadas, infelizmente, e aí eu vou mostrar um caso aqui, que também foi muito falado, ocorreu no mês anterior, mês passado, né, onde a gente viu muitos, assim, inúmeros focos gigantescos, muita destruição de lavouras, chegando até mesmo casas. Houve mortes também nessa ocorrência, no dia 23 de agosto. A gente vê aqui uma animação de 2 RGBs interessantes, que até agora, né, você mostrou aí para a gente analisar a condição de hoje. De fato, são RGBs muito poderosos, muito interessantes. À direita, o Fire Temperature, que você consegue ver os pontos, né, de queimadas, né. Lógico que na visão do GOES, esses são dados do GOES, a gente imagina que se está mostrando aqui um pixel, 2, 3, vários pixels juntos, o incêndio mesmo lá na Terra, na superfície, é gigantesco, é uma área imensa, né? Porque o satélite, o GOES, entre aspas, né, com relação aos polares, ele é mais míope, né, porque ele está bem mais longe, e ele não tem uma resolução tão grande. Então, se até o GOES está vendo esses pontos, né, e foi incrível, porque teve um horário que, assim, apareceram vários, né, focos, eles se espalharam, quase que ao mesmo tempo, né, sobretudo pelo centro-norte do estado de São Paulo, né, aqui a região de Ribeirão Preto também, que foi extremamente danificada aí. E à esquerda a gente vê a pluma de fumaça mais definida, né, pelo Truecaller, que casa bem com os pontos que ocorreram aí, identificados pelo Fire Temperature, né, que são esses pontos mais vermelhinhos. Tá? Outros RGBs também a gente consegue ver, como você também chamou a atenção, a gente consegue ver em vários outros RGBs, até o Dust, né, que é mais assim, para você ver, você consegue ver umas assinaturas mais bonitas em emissões de vulcânicas, ou mesmo quando a gente tem aquela dispersão do Saara, do deserto do Saara, vindo para o Atlântico, né, que é o caminho meio que comum, principalmente nessa época do inverno, ocorre muito. E aí a gente vê essas estruturas, né, muito bem definidas, porque são estruturas maiores, né, e dado também a composição, né, a poeira do Saara é um pouco mais, diferente da composição de plumas de fumaça, né, mas até mesmo esse produto foi capaz de ver, né, que a gente vê em rosinha, né, é a pluma de fumaça das queimadas, né. E durante a noite também a gente consegue, como você comentou lá, também antes com a gente, né,
a gente consegue ver aqui numa condição à noite, do dia 23, já estava se aproximando o sistema pelo sul, e aí começou a vir a nebulosidade, mas a gente consegue ainda ver aqui embaixo esses pontos mais em lilás, né? Coloquei aqui na legenda, mais ou menos, a cor dos focos de calor. É bem interessante a gente olhar esse tipo de produto animado, né? Porque às vezes um ponto pode se confundir com uma nebulosidade alta ou média, né? Então, a animação te dá mais certeza que aqueles pontos ali onde estão são de focos de calor. Tá? A gente também pode recorrer a imagens de maior resolução, que são dos satélites polares, no caso aqui, a exemplo do NPP, SOMI-NPP. Essa plataforma, ela vem do projeto Queimadas, do INPE, cujo criador foi nosso saudoso, né, pesquisador, o Albert Setzer, que idealizou aí uma das coisas, né, uma das N coisas que ele ajudou a construir, foi essa plataforma, essa ferramenta que está disponível no site do INPE e no qual é possível ver diariamente os focos de calor. Aqui no caso, eu só acabei limitando para dados do NPP, mas assim, ali você consegue ver de outros satélites, inclusive do GOES. Eu vou mostrar já daqui a pouquinho outros exemplos. Mas aqui no caso foi no dia 22, o dia anterior, né, daquele do pico, que foi o dia 23 de agosto, e aí a gente já vê várias áreas aqui, né, vários pontos com focos enormes, né, e plumas de fumaça. Essa imagem, além dos pontos de calor, a gente pode ver o Truecaller, feitos com os canais do VIRS. Também plotei aqui, só para efeito de referência, as rodovias, né, então a gente pode ver que, coincidentemente ou não, aqui no dia seguinte, coincidentemente ou não, os focos, em grande maioria, estão próximos a rodovias, né? E aqui no dia 23, como eu comentei, os focos explodiram, né? Quase 2.000 focos, aí, 1.886 focos no período da tarde. Essa aqui é a passagem, se não me engano, é da tarde do VIRS. E no dia posterior, no dia 24, já com o avanço do sistema, né, já nublando e ajudando a trazer um pouquinho de chuva, que no dia 25 ajudou a diminuir esses focos de calor. Oi, Regina, mais 4 minutos, ok? Mais 4 Vou minutinhos. tentar acelerar. Obrigada, Diego. Só para... Bom, esse daqui é outro tipo de RGB, que seria o Natural Color, que a gente consegue ver aí também a superfície da Terra e tal, mas são as mesmas datas, o dia 22, 23 e 24, só para a gente olhar de uma outra forma, com outro RGB. Foram quase 3.000 focos nesse período, pequeno período de 3 dias, né? Focos impressionantes, assim, muita coisa mesmo, e concentrados no estado de São Paulo. Um outro caso bem interessante, que eu queria mostrar aqui para vocês, esse aqui mais antigo, do ano de outubro, meados de outubro de 21, a gente estava tendo uma série de ocorrências de tempestades de areia, né, que foram muito noticiados. Aí eu queria abordar esse caso aqui, que também, bom, o painel aqui à esquerda a gente vê os dados do projeto Queimadas, do INPE, né, naquela data do dia 15 de outubro de 21, vários pontos aqui de queimadas, e aí isso que eu ia comentar, como comentei anteriormente, né, são vários satélites polares e também o geoestacionário GOES, que eles concentram aqui esse monitoramento, tá? Então, cada cruzinha aí com as suas determinadas cores correspondem aos satélites. Por acaso, aqui em azul, né, a gente pode ver o do GOES desse dia. A imagem Truecaller no fundo do VIRS. E aqui, para referência, a carta sinótica do INPE, né, para esse dia e ao mesmo horário. Né? Então, a gente vê o sistema frontal avançando aqui. Fazer um recorte para essa região aqui do Mato Grosso do Sul, onde foi observado essa questão da tempestade de poeira. A gente recorrendo aqui um zoom na região, esse
Essa imagem à esquerda seria do Terra, do MODIS, sensor MODIS, do satélite Terra. A passagem da manhã, a gente vê muita fumaça aqui na região, a nebulosidade da frente fria está se aproximando, e muitos pontos de queimada nessa região oeste, no Pantanal, né? Basicamente aí no Pantanal. E aí, período da tarde, a frente já virando o tempo e avançando com uma linha, né, nessas regiões Corumbá e Campo Grande, cidade de Campo Grande, a capital também. E nessas regiões, aliás, antes de falar dessas regiões, queria mostrar também a visão do GOES para esse mesma ocorrência. Esse aqui é um RGB Natural Color, que mostra bem simples, um RGB que você bate o olho e vê o que é nuvem de gelo, ou nuvem mais alta, e o que é nuvem baixa, né? Por exemplo, aqui esse branco, que é mais de água. E vou passar rapidinho aqui, gente, mas vendo a progressão nesse dia, né, foi tendo várias tempestades aqui nessa linha, né, frontal, muita atividade elétrica, ventos, rajadas muito fortes, né, aquela virada de vento clássica, você tem ventos de norte e de repente chega à frente e vira de sul, e aí teve tempestade, teve inclusive tempestade de areia mesmo, levantou muita poeira, foi um período que antes estava seco, né, então solo seco, com muita vegetação seca também, então chega um sistema poderoso, assim, acabou levantando a poeira do solo e levou àquela condição de que, já vou mostrar algumas imagens de tempestade de areia, que fica um pouco difícil da gente ver por imagens de satélite, mesmo polares, né, porque a gente está acima, né, e muitas vezes, assim, nesse caso, por exemplo, não houve, a frente ela estava bem organizada, né, essa frente de nebulosidade, então não dá para a gente saber o que está acontecendo ali embaixo por meio de imagens de satélite, não nesse caso. E aí, se a gente correr, só puxando mensagens METAR de aeroportos, no caso de Corumbá e de Campo Grande, bom, só resumindo aqui, foram identificadas rajadas de 45 km por hora até 95 km por hora, também se reportou poeira, né, e fumaça, que é das queimadas. Então, foi uma mistura de coisas aí. E aí a gente vê também aqui pelas imagens, pelas leituras, a virada do vento, né, de norte para sul rapidinho, em poucas horas. E aí virou notícia, né, muitas notícias da imprensa, inclusive teve mortos, e imagens do que aconteceu no chão, né, das pessoas, assim, o dia virou noite, aquela coisa, né, muita poeira no ar, e aí as pessoas, né, se perguntando o que é isso, tal. Então, uma explicação vem dessas imagens também que a gente mostrou essa análise, né, da tempestade de poeira e fumaça. Esse daqui é a dinâmica, que é uma animação do Comet. Deixa eu clicar aqui, a gente tentar ver de novo. Uma animação para ver como é que é esse mecanismo, né? Ali a gente tinha o fator dinâmico, que era a frente fria chegando, e as nuvens de tempestade na frente, e aí a gente tem esse ar descendente, né, as rajadas descendentes das células que passam, né, que se projetam na frente, e aí, dependendo do solo, seco, cheio de areia, você levanta essa poeira e forma uma rajada aqui na frente, né, e tem aquela sensação que a gente viu na foto. Mais ou menos é esse o mecanismo aí de evolução das microbursts, né, que são essas rajadas aí das nuvens de tempestade, tá bom? É isso, gente. Obrigada aí pela atenção e paciência, e estou por aqui. Obrigado, Regina. Parabéns pela excelente apresentação. E nós temos alguns comentários aqui parabenizando. Regina, muito boa sua análise sobre o evento. Parabéns pela excelente análise, muito interessante. Parabéns pelos trabalhos bem interessantes também. E temos algumas perguntas. O Bruno perguntou se há alguma intenção de implementar produtos como índices de instabilidades derivados de satélites para aplicações de nowcasting. Olha, Bruno, tem sim, só que não é o meu setor, tá? Talvez aí
talvez o Marcos possa comentar alguma coisa sobre isso, é o pessoal da divisão de previsão de tempo e clima que tem iniciativas, tem um grupo de nowcast, inclusive, tá? Então, sim, eles têm, eu não sei até que ponto que isso está, eu realmente não participo lá do grupo. E também, né, Regina, o GOES, eles têm alguns produtos derivados, né, de índices de instabilidade que são disponíveis aos usuários, né, e de momento eles não estão sendo disponibilizados no DSAT, por exemplo, mas eles estão disponíveis para acesso livremente através da nuvem, né? Exatamente, Diego, até você tem ali alguns, lá no GeoNetCast, você tem alguns scripts, Sim. né, Sim. e sobre o assunto e tal, se o pessoal também quiser consultar, acredito que também no Moodle lá tem alguma coisa sobre, né, Diego, que você já deve ter abordado em algum curso. Mas sim, é verdade, o GOES tem esses dados, são produtos L2, né, chamados. Isso. E são disponibilizados, de fato, é possível, né, qualquer um que tenha, né, interesse, acessar esses dados e plotar. Exatamente, Diego, bom que você já acionou aí, só para ter uma ideia. Perfeito. As cartas sinóticas que apresentou estão disponíveis para acesso? Não mais, já estiveram. Se o Marcos quiser comentar alguma coisa, também faz parte lá do pessoal, era uma atribuição do pessoal da divisão de previsão de tempo e clima, tá? Não é da divisão de satélites. Ok. As cartas de desastre que o INPE divulgava no X podem ser acessadas de qual forma? Tem algum banco de imagens de desastres mais antigos? E aqui, Regina, um comentário é que, eu até deixei aqui a página do Charter disponível, se os participantes clicarem em ativações e escolher o Brasil como país de ativação, tem todas as ativações históricas desde 2008, sendo que todas elas praticamente têm contribuições do INPE, né? Daí vocês clicam no evento e aí vocês podem acessar todos os produtos gerados de altíssima resolução, né? Para cada um desses desastres onde a Carta Internacional foi ativada. Okay, só um comentário. Exatamente, obrigado, Diego, é isso mesmo. Eu tinha comentado, né, até coloquei 2 slides lá para comentar isso, porque é bem interessante essa base de dados, né, essas análises. É importante também lembrar que são ativações, né, que foram feitas para grandes desastres, né, então não são todos os grandes, por exemplo, aquele de Petrópolis, aqui no Brasil, tem lá, esse agora mais recente, as enchentes, né, do Rio Grande do Sul também tem. Então, assim, não são para todos, mas os maiores têm, e todo mundo também, não só para o Brasil, caso alguém tenha interesse. É bem interessante mesmo. Inclusive, essa imagem você mostrou na sua apresentação, né? Foi produzida aqui na divisão. E então nós temos, por exemplo, só nesse evento nós temos mais de 100 imagens geradas para as enchentes recentes no Rio Grande do Sul. Exatamente, então, foi uma quantidade grande. Várias agências colaboraram, aí também não só o INPE, né? Bem completo mesmo. E nós vamos disponibilizar esse link para vocês no chat, ok? Com todas as ativações históricas aqui no Brasil. Legal, obrigada. Tem um comentário, né, uma sugestão do Rafael de disponibilizar cada palestra separadamente, ao invés do dia completo, o que ajuda na divulgação para direcionarmos cada apresentação para um público. Obrigado pela sugestão, Rafael. E, bom, nós temos os vídeos, né, completos e nós vamos fazer isso daí futuramente, tá? Separar as apresentações em vídeos diferentes, tá? Obrigado pela sugestão. E também tem uma pergunta sobre o Cyber 5, se pretende haver sensores ou produtos inovadores que não existem no GOES. E isso é uma questão bem recente, né, Regina? E essa questão ainda está sendo discutida como uma possibilidade futura, mas não temos, assim, uma quantidade grande de detalhes, né? Até o Cibers, assim, ele não é usado muito para parte da meteorologia, né? Mais de sensoriamento remoto mesmo. Então, tem um grupo lá no INPE que cuida mais dessas questões. Acho que quem mais acompanha de longe, assim, é você, né, Diego?
Mas Isso, esses... inclusive o Cibers, né, o Ciber 5, os planos é que ele seja um geoestacionário meteorológico. Porém, está nas fases bem preliminares de coordenação, né, e não temos ainda detalhes sobre as possíveis cargas úteis, né, e demais detalhes. Mas assim que nós tivermos informações, o público será informado. E mais uma parabenização, muito clara a sua apresentação, parabéns pelo estudo e pela pesquisa. José, tem algum comentário que você queira fazer? Ou a No, Bernie? alô, alô? Estamos te ouvindo. Sim, sim, não, muito boa a sua apresentação, Regina. Sim, muito boa. Obrigada, É, José. você utiliza também dados dos satélites polares, sensor VIRS também? Sim, eu acho interessante, principalmente nesses casos, né, José, de pontos muito ali restritos, queimadas, né? Então, acho que é mais interessante, dependendo do que for, sim. E a ferramenta bem fácil, que está de fácil acesso, é essa do banco de dados de queimadas, do projeto Queimadas que eu mencionei do INPE. Né? Então, eles atualizam sempre, os focos de calor também, eles atualizam, está bem certinho, assim. Então, sim, é interessante. Sim, o que gosto muito dos satélites polares é a resolução, não? A resolução espacial é muito boa, especialmente para queimadas, para cicatrizes de incêndio, como diz isso, cicatrizes Isso. de queimadas. Cicatriz. Eu até ia falar sobre isso nos slides, mas eu acabei cortando, que senão ia ficar muito grande. Mas, de fato, Sim. essa possibilidade. E mesmo com o do GOES, né, essa questão de cicatrizes, a gente consegue ver no Fire Temperature. Tem que ver com cuidado, né? Mas é possível ver, sim, nem tudo que é muito vermelho ali são focos ativos. Muitos são que a Terra está quente, tem a ver com a temperatura, com a emissão da energia do solo, né? Então, é bem interessante mesmo. Uma coisa que eu encontro muito importante e que ajuda muito para ver coisas, não só animação que você mostrou, não? Ver a progressão das imagens, mas também ver diferentes produtos para a mesma região. Nós podemos fazer isso com o DSAT, também com Cirrus Slider, por exemplo. Podemos Sim. contrastar, porque às vezes uma quer utilizar um produto, mas a situação geral enmascara o que está acontecendo. Então, ver diferentes produtos a vezes ajuda a construir um modelo conceitual e compreender o que está acontecendo, né? Exatamente. E com relação aos RGBs também, né? É muito bom a gente consultar os vários para identificar ali nas assinaturas o que você está interessado em ver, por exemplo, um foco de calor, uma pluma de fumaça, e consultar vários tipos de RGB para ter mais certeza da assinatura que você está vendo. Muito bom. Ernie. Obrigada, Regina. Obrigada. And I'll make a few comments in English, and then either Diego or Jose can translate. And thank you for the presentation. Thank you. You showed a lot of different examples of, it's important for us to remember that we have to integrate many types of data. And as a follow-on to, I think, what Jose was talking about, overlaying different products, I noticed that you were like you noticed the nighttime RGB that wasn't specifically designed for identifying, say, water areas, helped identify flooding areas. So that's a very good observation. Sometimes find uses for products that weren't intended, and similarly for the snow products. So those are important things for us to remember. We can find things that are useful, even though the name of the product doesn't say so. So do you get that, Jose? I think you... Yes, yeah. It was a little bit long, but I think I can summarize. Or Diego. Yeah. Did you get that, Diego, too? Sim, Para mim também. Sim, ela comentou, né, que você mostrou diversos tipos de produtos e é importante comentar, né, que sobre a necessidade de integração dessas diversas fontes de dados, diversos produtos de satélites, e também ela comentou sobre o produto de composição de microfísica da noite, que ela achou muito interessante você mostrar
aplicações que são aquelas que vão além do objetivo que o produto foi criado, como, por exemplo, a detecção de focos de calor e áreas de inundação. Então, ela achou isso bem interessante, Regina. I learned these points in regional focus group sessions. Thank you. Okay. And then I was to add, and Gina did present on this in one of our sessions. So we share regional knowledge as well. So. Perfeito. Bom exemplo. Regina estava comentando que ela aprendeu algumas dessas coisas no grupo de enfoque regional, Regional Focus Group, da Monthly Sessions, sessões mensuais que fazemos com Bernie. Mas nós também aprendemos muito de Regina e de todos, não? Esse intercâmbio de informação, that exchange of information, is what makes us learn, não? Esse intercâmbio de informação nos faz aprender muito mais, não? Conversar e ter diferentes perspectivas, não? Eu queria agregar uma coisa mais, para pôr em contexto o que falaram Bernie e Regina de às vezes nós estamos utilizando um produto para ver uma coisa e depois vemos outra coisa que não saibamos que íamos a ver, não? Por exemplo, as inundações com produto noturno, não? Por exemplo, se vocês se lembram agora no weather briefing curto que fizemos, podemos ver os focos de incêndio no produto de convecção, não? Então é importante testar diferentes produtos. Vamos a ir descobrindo que podemos interpretar melhor o que está acontecendo com o sistema terra, atmosfera, oceano, jogando com os produtos. Eu só armamentei ali, vocês estavam mostrando o DESAT, né, a animação para a gente não estava mostrando, sabe? Tem algum problema, algum bugzinho com relação à transmissão, mas se cada um abrir em seu computador o DESAT, fazer a animação, isso vai funcionar. Também tem um produto lá que é semelhante ao slider, que você coloca 2 camadas, e aí você consegue deslizar a janela para olhar as características, que é bem legal, né, quando você coloca 2 produtos, e o próprio vento, né, ainda que seja de um só modelo do Global BAN, mas você consegue ter uma ideia bem clara da sinótica, né, que está ocorrendo. Só complementando. Oi, Regina, só mais um comentário. No slide perguntaram sobre os dados de radar, só para comentar que no DESAT também temos... é possível fazer a sobreposição de dados de radar às imagens de satélite. Okay? Talvez alguns não saibam dessa possibilidade, né? Mas basta você adicionar os dados de radar como uma camada à visualização. Ok? Exato. Muito bom. Obrigado a todos. Obrigado, Regina, Bernie. Obrigada, eu.